Sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui à terceira parte do nosso vídeo, em que a gente vai determinar os coeficientes de pressão externa para a cobertura do nosso galpão. Então, para que a gente determine aí os coeficientes de pressão externa da cobertura, a gente tem que proceder de uma maneira muito semelhante ao que a gente fez na aula anterior, consultando tabelas da NBR 6123, porque a nossa cobertura ela possui ali duas águas, né? É uma cobertura regular, então a norma apresenta na tabela 5, na página 15, né? A NBR 6123 traz a tabela 5 com os coeficientes de pressão e de forma externos para telhados com duas águas, simétricos, em edificações de planta retangular. Então, essa tabela que está apresentada aqui é essa tabela 5 que eu estou mencionando. Então, para consultar ela, nós temos que identificar primeiro em qual dessas três situações a gente se enquadra, que depende da altura relativa, tá? E na aula anterior a gente viu que a nossa altura relativa, só para relembrar a todos, né? A nossa altura relativa, ou seja, a relação entre H sobre B, era igual a 0,378, que era os 6,8 metros da altura da cumieira em relação ao terreno, sobre a menor dimensão em planta da nossa edificação. Então, o nosso H sobre B é igual a 0,378. Vou anotar aqui, ó. Então, 0,378. Então a gente se enquadra nesse primeiro caso da nossa tabela, tá bom? Nesse primeiro caso da nossa tabela. E aí aqui agora nós vamos recorrer então a uma dessas linhas, tá? A uma dessas linhas que depende aqui do ângulo de inclinação das águas da nossa cobertura. Pela geometria da face frontal do nosso galpão, se eu usar aqui o arco cuja tangente seja esse cateto oposto sobre esse cateto adjacente, tá? O meu H sobre o H0 são o cateto oposto do meu triângulo. Deixa eu desenhar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, lá na face frontal do meu galpão, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Esse ângulo é o ângulo de inclinação da minha cobertura. O cateto oposto é a altura da minha cumieira menos a altura dos meus pilares. E esse cateto adjacente, né? Esse cateto adjacente aqui é igual ao meu L2 sobre 2, ou seja, os 18 metros dividido por 2. Então, se eu utilizar aqui o arco cuja tangente é H menos H0 sobre L2 sobre 2, eu vou obter o ângulo de 2,86 graus aproximadamente. Então, a gente fica aqui com essa situação entre a primeira linha e a segunda linha, tá? Entre a primeira e a segunda. Novamente, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou considerar que esse valor aqui é um valor médio entre 0 e 5 graus. Então, no vento a 90 graus e no vento a 0 graus, nós vamos ter aqui na cobertura esses coeficientes de pressão externa. Então, nós temos na região EF e GH os valores para o ângulo igual a entre 0 e 5 graus. Menos 0,8 e menos 0,9 de sucção, menos 0,4 e 0,4, menos 0,8 e menos 0,8 e menos 0,4 e 0,4. Então, para esse ângulo aqui de 2,86 graus, basta fazer
uma interpolação linear. Nesse caso aqui não há variação, aqui também não, aqui também não. Então a gente vai precisar fazer a interpolação apenas nesse primeiro, tá bom? Apenas no primeiro aqui. Vamos lá, ó. Vento a 0 graus. Vento a 0 graus. O meu é G, vale, não há variação, menos 0,8. Tá aqui, ó. É G igual a menos 0,8. O meu FH, também não há variação, menos 0,4. É o que está indicado aqui, ó. FH igual a 0,4. Nas partes I e J, né? I e J do vento a 0 graus, a gente tem que consultar o rodapé, né? A nota de rodapé que nós temos lá na NBR 6123. Especificamente, a nota de letra D, tá? A nota de letra D da tabela 5, que ela coloca assim: para vento a 0 graus, nas partes I e J, o coeficiente de pressão externa tem os seguintes valores. Se o A sobre B é igual a 1, se o A sobre B é igual a 1, então o IJ tem o mesmo valor de FH. O IJ tem o mesmo valor de FH. Então, para A sobre B igual a 1, o nosso IJ vale menos 0,4, né? Que é igual ao FH. Para A sobre B igual a maior ou igual a 2, ou seja, na situação limite igual a 2, o meu IJ vale menos 0,2. Para o valor intermediário que eu tenho, né, de 1,778, né, os 32 metros dividido por 18, dá 1,778, eu vou ter aqui um valor intermediário entre menos 0,4 e menos 0,2. Se eu fizer aqui uma interpolação linear, então, ó, 2 menos 1 está para 1,778 menos 1. 2 menos 1 está para 1,778 menos 1. Assim como menos 0,2 menos 0,4 está para IJ menos 0,4. Então, se eu isolar aqui o meu IJ, na minha regrinha de 3 aqui, eu obtenho IJ igual a menos 0,24, né? O valor intermediário aqui entre menos 0,4 e menos 0,2. Então, nós já determinamos, então, os coeficientes de pressão externa para todas as zonas, né, da cobertura do nosso galpão com o vento a 0 graus. Vamos agora para o vento a 90 graus. Então, no vento a 90 graus, nós temos as regiões EF e GH. Vamos aqui, ó. EF e GH. EF, deixa eu dar um zoom. EF varia de menos 0,8 a menos 0,9, né? Tendo em vista que o nosso ângulo vale 2,86 graus. Então, eu adotei aqui um valor intermediário entre menos 0,8 e menos 0,9, tendo em vista que esse é um valor praticamente médio aqui, entre 0 e 5 graus, tá? Entre 0 e 5 graus. A gente não vai ter prejuízo nos cálculos em função disso. Então, meu EF foi um valor médio igual a menos 0,85. E o meu GH não há variação em função do ângulo de 0 a 5 graus, então igual a menos 0,4, tá? Vamos aqui na ilustração, que vocês podem acompanhar também na NBR 6123. Para o vento a 0 graus, essas são as regiões G, H, J, E, F e I, tá? Então, nós determinamos os coeficientes de pressão externa para a cobertura para essas 6 regiões aqui, ó. GE, lembrando que o vento está vindo a 0 graus, né? Então, GE são as faces da cobertura que estão próximas ao sotavento. Então, elas apresentam uma elevada sucção externa. HF são as zonas da cobertura que estão localizadas mais ou menos na metade do galpão. Então, o coeficiente de sucção, o coeficiente de pressão externa foi negativo e igual a menos 0,4, como a gente viu anteriormente, né? Ó.
menos 0,8 e menos 0,4, e o IJ igual a menos 0,24. Então, IJ menos 0,24. Se eu fizer aqui 3 cortes, né, 3 seções transversais, 1, 2 e 3, mostrando o corte do nosso galpão na região GE, HF e JI, né, JI, nós vamos ter esses coeficientes de pressão externa na cobertura, tá? Então, perceba que há uma simetria, no vento a 0 graus com relação às pressões, né, com relação aos coeficientes de pressão, em relação ao eixo de simetria do meu galpão, ó, em relação ao eixo de simetria do meu galpão, tá bom? No caso do vento a 90 graus, essa simetria não existe mais. Então, na região EF, o coeficiente de pressão foi aquele interpolado, né, menos 0,85, e na região GH, menos 0,4. Esses valores negativos indicam que essas duas águas da nossa cobertura, com o vento a 90 graus, estão sujeitas a uma sucção, sendo que essa água está sujeita a uma sucção maior do que essa água aqui. Essa água é a que fica próxima ao barlavento e essa água é a que fica próxima ao sotavento. Se eu fizer um corte aqui, independente de qual seção eu adote, né? Essa aqui vai ser a representação dos coeficientes de pressão nas duas águas, tá? Nas duas águas do nosso galpão. Vale lembrar que essas regiões são definidas, né? Os comprimentos delas são definidos da mesma maneira que a gente fez para a determinação das regiões nas paredes, tá? Então, esse 8 metros que eu estou indicando aqui segue o mesmo raciocínio apresentado no vídeo anterior com relação às paredes. Ou seja, essa figurinha aqui, ó, o tamanho da região A1, né, que está próximo ao barlavento, que era B sobre 3 ou A sobre 4, maior dos dois valores, porém menor ou igual a 2 vezes H. Então, dessa forma, né? Dessa maneira aqui, eu apresento para vocês, então, os coeficientes de pressão externa para a cobertura, tanto para o vento a 0 graus, como para o vento a 90 graus, tá bom? Então, agradeço a todos, peço que se cuidem e fiquem com Deus. Abraço a todos.